Vai começar a gravar. Certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zero Podcast. Agora com intervalo um pouco menor entre episódios. Nessa semana a gente vai abordar não uma ocasião especial como foi a anterior do capítulo 100, um momento de ruptura, um ponto de inflexão dentro da narrativa, especialmente no tocante aos dois protagonistas. Mas agora a gente vai estar investigando os próximos capítulos que a gente escreveu, que são, pelo menos, as consequências desse novo ponto de partida para um dos protagonistas, que é o Ianarro. Mas, apesar daquilo que o personagem passa seja muito chave para aquilo que a gente vai fazer nos próximos capítulos, a gente queria abordar mais, não como ele está, mas sim onde ele está. O Ianarro está num lugar que a gente já usou anteriormente na história, mas talvez ele não tenha desenvolvido tanto quanto agora. É um dos grandes mistérios da obra. A gente queria também dar uma abordada, fazer um overview com vocês, até para os leitores que talvez estejam com um pouco de memória curta, porque a gente inclusive vai abordar isso. A última vez que a gente chegou a usar esse elemento ainda foi na parte 1 da fase 2. E bom, acho que sem mais delongas, né, para não entregar logo os pontos, entregar o ouro, para manter vocês até o final, vamos primeiro começar com as apresentações. Eu sou o Matheus, eu sou o co-roteirista da história, o co-criador também. Alguns personagens são ideias minhas, alguns plots também, mas a história ela é a ideia do meu convidado, não necessariamente convidado que está sempre aqui, mas de do quem seu amigo. Exato. De quem viu o programa comigo também. Predileto, Pedro Caetano. Ou pelo menos a melhor opção do momento. Que é o Pedro. Pode se apresentar. Só que queria ressaltar aqui, né, que você fala, eu sou coautor, né, mas não tirando seu mérito. Tipo, você é o cara que conseguiu deixar com que eu organizasse melhor a história, né? Então, você não é só o coautor, você é um dos autores também, né? E é isso, a história, hoje a gente vai falar sobre, como eu estava falando com o Matheus antes de começar, né? Vai ser um episódio mais científico e espiritual. A gente vai falar sobre como funcionam os poderes dentro do mundo de Zoiro, né? Abordando coisas que a gente escreveu recentemente, né? Então a gente vai manter manter esse critério, né? Aos outros episódios que vão vir posteriormente. E é isso, a gente vai falar hoje sobre o capítulo A Fenda, né? Que é um capítulo muito importante. E, curiosamente, é um capítulo depois do podcast que a gente gravou, né, há umas semanas atrás, né, que é o 101. Então, é isso. Tem alguma coisa para falar, Matheus? Eu acho que para começar logo com o pé direito nesse assunto, a gente já tinha dado o pontapé inicial com relação às aparições anteriores da Fenda. A última vez que a gente fez, para quem realmente não está lembrado, que foram situações bem diferentes, mas a Fenda no geral é uma coisa bem etérea, bem transcendental, e a última vez que a gente utilizou foi naquilo que foi o ponto de inflexão do arco do Suzaki, que foi na reta final ali do seu arco como o seu arco de volta para casa, né? No Império onde ele nasceu, cresceu e foi treinado. E aquele foi o momento onde ele foi confrontado com as duas possibilidades para a vida dele. Ele se viu na verdade, o Suzaki ele sempre foi um personagem que ele estava vivendo duas vidas, né? Mesmo depois que ele revelou pro Ianarro quais eram as reais intenções dele na fase 1, ele ainda era um cara que estava muito dividido. E ele chegou. E no momento, né, se não me engano, o nome do capítulo é Fim. Chegou um ponto. Ou o fim ou é o próximo, né? Chegou um momento em que você. Ele chega no momento onde ele não consegue mais ter as duas, né? Ele não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo.
Ele precisa escolher uma das duas vidas e a fenda, aonde ele tá, né? O lugar onde ele é transportado depois de que ele faz uma ação que eu também não vou spoiler, né? É o momento onde ele tem que escolher entre uma das duas. E o Yanaho, de certa forma, agora ele. Eu acho que essa parada interessante do Yanaho em detrimento ao Suzaki, né? É que não é que ele esteja exatamente dividido. Na verdade, ele sempre teve muitas dúvidas, mas ele sempre tinha alguém para manter ele no caminho certo. Mas agora o que talvez seja diferente é que ele tá sozinho agora. Como ele tá num lugar num lugar meio astral, assim, não tem exatamente ninguém para puxar ele do abismo. E o mais importante é que o Yanaho, acho que sempre tem uma compensação com esse lance de você ser uma pessoa muito decidida, uma pessoa muito duvidosa, que o Yanaho, ele é o tipo de pessoa decidida que não é porque ele realmente ponderou as opções tanto quanto ele não para muito para pensar no tipo, o que pode dar errado, entendeu? Tipo isso. Sim, e depois do que acontece no capítulo 100, não tem mais como ele não pensar no que pode dar errado. Porque o pior cenário já aconteceu. E agora ele é obrigado, ele vai ser forçado a contemplar uma alternativa para o sofrimento que ele tem passado desde o início da fase 2. E isso vai ser muito interessante. Inclusive seria não, né? É o nosso objetivo falar qual é o papel da Fena nisso tudo, né, Caetano? Sim, sim. Uma coisa que eu ia comentar quanto à energia Hiro em meio a isso, né? Acho que no primeiro podcast, né? Aquele longo podcast, a gente abordou sobre isso, sobre a energia Hiro ela ser um misto, né, de experiências, de coisas que a gente viu em filmes, nossas preferências aí, como Star Wars, ou em Star Wars, o Chakra, a Verdade, né? Então, a energia ira é meio que um misto nisso, né? A energia ira ela parte do princípio de que ela tá em todas as coisas, ela tá em toda a natureza, e inclusive nas pessoas, né? E ela com certeza se manifesta de forma diferente em seres humanos, né? Que é a questão da potência, do poder que você pode conquistar com ela, né? Já adianto aqui que nem todas as pessoas elas utilizam, não é que nem chakra em Naruto, tipo, todos são ninjas, todos têm chakra e todos podem fazer qualquer jutsu só prender os selos. Não, a energia Hiro você tem que ter uma praticidade com ela. A gente aborda isso bem no começo da história, né? Que é a questão da praticidade, de você meio que ativar ela para ela entrar em um modo de combate. Então não é à toa. Tipo, qualquer pessoa, por exemplo, acho que a gente abordou isso também com a questão do pai do Enarro, né? Quando ele teve que ir para a batalha, né? Que teve essa situação, ele não tinha praticidade suficiente para exercer a energia Hiro como um poder. Então, ela meio que funciona assim, sabe? A energia Hiro ela só te empodera de verdade se você ter essa disposição, ter essa busca, essa ambição por ela. E meio a isso, a energia Hiro ela é separada, né? Por cada território, vamos dizer assim, por cada cor, que ela é submetida, né? A exemplo dos nossos protagonistas, né? O Yanaho é de cor vermelha e o Suzaki é de cor azul, né? Tem uma coisa que eu já tinha decretado com o Matheus, né? Já tinha conversado com ele, quanto a questão elementar, né? E, é muito avatar, vai ficar muito avatar se ficar vermelho com fogo, azul com água, tudo mais. E eu realmente não gostava dessa ideia, justamente porque a energia Hiro, ela tá em tudo. Se ela tá em tudo e você é um ser humano, pode, né, se adaptar a, a novos elementos, a novas oportunidades. Então, eu acho que é viável, sim, um azul fazer fogo ou um vermelho fazer água. Não tem essa importância, né? Não tem esse critério. Só que existem elementos propícios para isso. Por exemplo,
Acho que o melhor exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando na questão elementar é o Reino Amarelo, né? A dinastia Kiro, né? Os amarelos, eles são rodeados por um deserto gigantesco. Eles são rodeados por um deserto gigantesco, eles vivem em um ambiente de alta temperatura, né? Ou seja, eles têm uma conexão muito grande com o Sol, né? E através dos tempos eles se adaptaram a isso e fizeram do elemento principal deles a radiação e a areia, né? Tem até o rei Osíris, né? O falecido rei Osíris, que usava uma areia radioativa, né? De acordo com a energia Iro dele. Então, a energia Iro em poder, né? Já para explicar assim, logo de cara, para a gente ir para o transcendente, para o espiritual, em poder, em coisas físicas, a energia Iro é isso, né? Vocês podem entender melhor acompanhando a história, mas em um grande resumo aqui, é isso. Eu acho que a questão legal que você falou é exatamente que a gente não deixou as coisas presas, né, a elementos. Como a gente já tinha decidido que o Ira ele se comportar de uma forma como a força, ou seja, ela era presente na maioria dos seres vivos, a gente pensou, olha, então, então qualquer um pode, desde que ele tenha contato, né, com a coisa em si, com objetos inanimados ou com outros seres vivos, você consegue usar o seu Iro de alguma forma específica. E aí, no caso de especializações, a gente se deu com a sua cultura dos povos, né? A gente, o Shikiro a gente fez com a radiação, o Zal a gente fez como é um lugar montanhoso, e a gente estabeleceu que eles têm uma temporada de tempestades, né? Quase meio ano, tempo nublado, chuvas constantes, trovoadas, a gente fez o Suzaki ele ser o cara que controla os ventos, os relâmpagos, enfim. Sim, sim. Uma coisa interessante que você falou, né, que você me lembrou agora, é a questão da relação que a pessoa precisa ter, né, com aquele elemento, né. E isso é muito interessante, né, como você falou do Suzaki, ele ideologicamente ele foi imerso a tempestades nessa concepção de céu limpo, essas coisas, e querendo ou não, meio que o destino atraiu ele para ele ter esse poder, né, de causar tempestades e tudo mais. Lógico que isso aconteceu depois de muita coisa, ele teve que passar pela Fenda, pelo Genkai, né, Genkai, para quem não sabe, é o Awakening, né, é meio que como posso falar? É um catalisador da energia Iro, né? Aí vocês podem acompanhar melhor na história, mas essa relação com o elemento é muito importante, né? Tipo, eu acho que isso é o que mais tem que ser pontuado, né? Por exemplo, uma pessoa que quer treinar com fogo, né? Raramente tem personagens. Acho que até agora eu não relacionei nenhum personagem na história, né? Que eu escrevi já com o fogo exatamente. Na história, ainda não. Mas isso é porque é bem complicado. O fogo, ele é uma coisa que te machuca, sabe? Imagina você ter um relacionamento com uma coisa assim, sabe? Lógico que você vai ter feridas, você vai ter, sabe, queimaduras pelo seu corpo. Então a energia Iro, ela te exige isso, né? Da mesma forma que ela te exige praticidade para você lidar com ela mesma, né? Com o seu dia a dia, você tem que ter praticidade, meio que isso, com o elemento e tudo mais, que está propício a você utilizar. É isso. E, inclusive, essa relação até com os elementos mais perigosos é algo que a gente realmente tenta deixar o mais raro possível, né? O caso do Suzaki, ele treinou uma vida inteira para isso, né? A arma dele também contribui para caraca, a arma dele meio que serve como um para-raios, né? Por isso que ele consegue controlar controlar os relâmpagos, controlar os céus, porque ele consegue atrair para a arma dele e conseguir usar. O Osiris também é a mesma coisa, ele viveu num lugar propício a isso. Mas a gente também mencionou as relações de cada povo ser algo único, e eu acho que a questão é realmente de que os Shiro, eles não têm uma relação, não de força bruta, mas uma relação
mais espiritual com a energia. Isso. E é a partir disso que a gente começa a introduzir alguns conceitos. No caso do Genkai, a gente acabou introduzindo pelo lado do Nobura, né? De que é um estado perpétuo de consumo de energia, né? Como se você tivesse, talvez alguns paralelos sejam as transformações antes do Naruto estar controlado com a Nove Caudas, né? Que é uma parada que vai consumindo ele aos poucos, Isso. vai ficando cada vez mais forte e vai exigindo cada vez mais dele. Ou acho que numa escala um pouquinho menor o Kaioken no Dragon Ball, do ponto de vista de que você também gasta uma quantidade de vigor físico enorme. Mas o interessante do Genkai é exatamente que ele é uma mistura desses dois conceitos na medida que ele é um esgotamento também da força de vontade da pessoa, um esgotamento é um esgotamento espiritual. Sim. E é por isso que ele é O ativado, Genkai. inclusive, no momento da fenda, né? No caso do Uhum. personagem. O Genkai, ele é, né, acho que teve uma conversa que eu tive com o Matheus, né, logo antes, um pouco antes do Suzaki mesmo ativar o Genkai, né, que é a questão de, o Genkai, ele é literalmente a energia Iro que tá em você, meio que armazenada em você, lutar sozinha. Ela luta, você tem um tal objetivo, por exemplo, eu tenho o objetivo de matar três pessoas que estão na minha frente, né? Tipo, eu posso fazer isso com as minhas forças, com a minha capacidade, né? E utilizar a energia Iro para isso, né? E o Genkai, ele simplesmente ele anula a sua capacidade, né? Tipo, simplesmente não importa se você é capaz ou se você quer fazer isso, sabe? Tipo, quer no sentido emocional, né? Ele anula tudo isso, ele anula toda a sua ciência disso e ele faz por si só pela energia Iro, como se fosse por instinto, né? Então meio que você fica animalístico mesmo, né? Isso. Como é tipo um Naruto, é literalmente um Naruto com os quatro rabos, tipo isso. Sim, Ele sim, não a tem partir do. ciência, mas Sim, a partir ele da. age por instinto. Exato, a partir da quarta cauda. Algo parecido também, não é exatamente a mesma coisa, mas algo parecido podem ser as transformações forçadas dos titãs originais no Attack on Titan, ou até mesmo dos titãs irracionais, de que quando eles se transformam, eles só ficam com uma vontade, né? Isso. A Daina, inclusive. Vamos ignorar o 139, gente. 139 não é canônico. A Daina, ela foi até a casa do Grisha porque ela foi transformada pensando em reencontrar ele, esse tipo de coisa. Mas agora para a questão da Fenda, apesar de que a primeira vez que a gente viu o Genkai na obra foi, foi envolvendo a Fenda, mas no caso de Yanaha é uma situação diferente, né? O personagem de Yanaha, ele tá nesse capítulo passando por uma experiência de quase morte Uhum. e enfim, graças à luta que ele teve, e agora ele é forçado a fazer exatamente aquilo que a Fenda fez com o Suzaki, Isso. a contemplar as alternativas. Se por um lado a alternativa do Suzaki é ele ter que escolher entre duas vidas, agora é o momento do Yanaho ele não escolher entre duas vidas, mas ele literalmente escolher entre a vida e a morte. Isso. E eu acho isso interessante exatamente pelo que eu falei. O Yanar, ele, sempre quando ele tinha essas dúvidas, ele tinha alguém para puxar ele, mas agora não. Agora ele vai ter que fazer essa escolha sozinho. Agora é ele e ele. Mesmo tendo ali o construto da mãe dele. Mas eu acho que a parte interessante é que, como a Fenda é um. Agora aproveitando para explicar, né? Como a Fenda é meio que um reflexo da, da vontade ou do espírito da pessoa, por assim dizer, eu acho que a parte mais interessante é você ver que a Fenda ela nem diz para o Yanar assim, olha, você tem essas duas opções. Não, a Fenda ela tenta convencer o Yanar de todas as maneiras possíveis e impossíveis de que ele já morreu e que ele só tem que aceitar. Então, Uhum. toda a Sim. ideia do capítulo é exatamente de que o construto da mãe dele vai, vai recapitular os fracassos do personagem do Yanaho, como se tipo, olha,
O mundo ele nunca foi necessariamente gentil com você, então, bom, essa é a sua recompensa, entendeu? Você sofreu muito, agora tá na hora de descansar. E é bem interessante passar por esse tipo de coisa, porque talvez certos momentos não tenham parecido como fracassos na hora. Acho que o caso, um dos primeiros casos que a gente traz, inclusive, o do treino, né? Que ele perdeu a caixa porque ele mostrou misericórdia pro Yukirama, mas no final das contas o Kazuya conseguiu a caixa depois e tal. Mas aquilo já era um mini cosmo daquilo que acontecia com ele o tempo inteiro. Acho que isso também que Sim, sim, torna sim. o simulado, né, na floresta lá no Desafaziam tão legal, porque de uma maneira muito semelhante, e eu não vou mentir, até não intencional, aquilo já fazia a prenúncia do que aconteceria no Arco no Deserto, entendeu? Uhum. De que o Yanaha ele ia pagar pela misericórdia que ele tem das outras pessoas, né? Sim, muito interessante todo a trajetória do Yanaho após o Arco do Deserto, né? Eu tava lendo, né, o Arco do Deserto esses dias. Era a luta dele contra o Nagashi e tudo Sim, mais. quando o Hiruji e o Nagadin. Uhum. Isso. E é, eu me deparei com aquela cena, Matheus. Não sei se você lembra, que é quando o Yanaho ele tá no chão, né? Ele foi gravemente ferido pelos dois gêmeos e ele se pega em alucinações, né? Que ele estava gravemente ferido, ele estava muito fraco ali, estava exposto a um sol muito ardente. Uhum. E por isso ele começou a ter alucinações, e essas alucinações foram impulsionando ele a tomar a ciência, né? Ter um despertar ali, acorda, você tem que fazer isso, né? E é exatamente isso que aconteceu agora, né? No que a gente escreveu no capítulo 100, na Fenda também, só que Só que ao contrário, né? dessa vez Dessa, estava impulsionando ele a desistir, né? aham, Então, e isso tudo, né? Você lendo, você acompanhando isso, você pensa o quê? Não, alguém está tentando confundir o Yanaho, está tentando convencer ele e tal, mas não é ninguém que tá tentando impulsionar ele. Literalmente é ele com ele mesmo, né? uhum. O subconsciente dele lutando contra si mesmo, né? É a razão X emoção, tipo isso. É a questão do Yanaho estar gravemente ferido, só que ele tem que continuar, ele tem que levantar, ou você vai só aceitar a morte e tudo mais. Então, o arco do Yanaho, pelo menos na fase 2, principalmente, né? Tá totalmente entrelaçado à questão de vida ou morte. Tá totalmente entrelaçado à questão de por que estar vivo, o porquê eu continuei vivo, o porquê lutar, né? E já pegando essa situação, né, e entrelaçando muito bem com a Fenda, com o transcendente, né, com o astral, né? E eu só queria pontuar, Matheus, antes da gente continuar, é que meio que tem duas formas, né, que a gente já mostrou na trajetória, né, de Nizohiro, duas formas que tem como você acessar a Fenda, né? Lógico, ninguém busca isso, né? Não, não, É não. um acidente, meio que isso. Mas duas formas é o Genkai, que o Nobura. Não lembro se o Nobura pontuou isso, mas eu, como autor, pontuando isso, o Genkai ele é descontrolado. Você não tem controle sobre isso. Você pode sim se sentir com muita raiva, você pode sim se sentir com muita tristeza e simplesmente o Genkai não ser ativado, sabe? Ele é independente disso. Ele é meio que um despertar. Como a gente disse, é quando você realmente passa de todos os limites, né? O Sim. Suzaki, quando ele despertou o Genkai, é porque ele passou de todos os limites, sabe? É quando, sabe, ele não suportava mais o sentimento que ele estava, ele não suportava mais aonde ele estava, né? Exatamente. Então, o Genkai é isso. É tipo um romper os limites. A segunda opção é uma experiência quase morte.
E lógico que ninguém vai buscar isso, né? Tipo, tem que ser... Você tá quase morrendo mesmo. Você tá pra morrer. E já adiantando aqui, isso não, a gente não quer indicar que existe vida após a morte ou coisa parecida com isso, né? Com a obra em si, porque vai ter outros momentos que vão ter experiência sobre vida, né? Mas sobrevida ou sobrevida de Nisaíra não significa após a morte. Só para deixar claro aqui. Sim. É interessante a gente pontuar isso, né? Porque as duas foram situações de vida ou morte, tanto para o Yanar quanto para o Suzaki, mas é importante a gente trazer isso à tona de que a fenda é algo que você experimenta ainda em vida, entendeu? Quando você Sim. chega, especialmente quando você chega a algum limite espiritual, né? No caso do Suzaki é um limite psicológico, né? E no caso do Yanaho realmente foi um limite físico. Ele, bom, ele estava na parada cardiorrespiratória, ele teoricamente morreu, entendeu? E com o que restava ali do iro dele, a fenda meio que puxou ele para fazer uma última escolha. Bom, com relação com relação à Fenda, acho que esse seria o overview durante a história. Eu acho que a gente acho, não, né, tenho certeza, a gente vai trabalhar um pouco mais, da mesma forma que o Suzaki ele tirou conclusões sobre o que ele vai fazer adiante com base na experiência que ele teve com a Fenda e o Genkai, e a Nahu vai ter algo parecido. Não é nenhuma surpresa o que vai ser, o que vai ser esse novo Yanahu, vocês vão ver depois. E talvez a questão mais interessante seja daquilo que você falou, né, do emocional contra o racional, porque depois do que aconteceu com ele no capítulo 100, ele tem certeza de que se ele abrir os olhos de novo, ele só vai daqui para pior, né? É algo, inclusive, que a Fenda diz para ele. Né? Você sabe que não vai ficar melhor do que isso, entendeu? Aquilo que você passou contra o Suzaki no capítulo 100 é só a ponta do iceberg. Você vai ver e perceber e sentir coisas muito piores. Uhum. Sim. E então a questão também de fazer igual o Yanara assim, olha, dessa vez você não pode dizer para si mesmo que você está se forçando a fazer como você fazia antes. Você estava triste, cabisbaixo, mas você fazia violência consigo mesmo para se forçar a Uhum. fazer. Não, agora sim, a sua mente e seu coração precisam estar no mesmo lugar agora, entendeu? Sim. Você não pode fazer É, mais, até nem por atender a expectativa das outras é, pessoas, né? uhum. Uma coisa que eu queria pontuar quanto ao Yanarro, né? Para quem acompanha e quem quer acompanhar a história, eu Uhum. diria para se atentar bem, né? Desde a fase 1, se atentar bem às pistas que a gente coloca quanto ao personagem, né? Isso está totalmente ligado ao futuro dele, né? Não só pelo capítulo 100, né? Que é o mais recente, né? Mas conta tudo mesmo, né? Tipo, Uhum. acho que tem referências ao futuro do Yanarro logo no capítulo, sei lá, capítulo não, mas no volume 1. No volume 1 tem referências já do futuro de Yanarro, o que vai acontecer com o Yanarro logo, tipo, no final da fase 2, sabe? Então, é bem isso, né? A gente deixa bem específico, até com o Suzaki também, né? Suzaki, nos primeiros volumes também, a gente já deixa bem ali nas pistas ali, se você parar pra pensar, né, Matheus, o volume 3, né, que é por volta do capítulo 15, que o Yanaho entra naquela indecisão, que entra naquela confusão de, mas o Suzaki tinha me contado outra coisa, ele é outra coisa, ele é príncipe, como assim, e tudo mais. De novo, o Suzaki, ele é imerso nessa questão de esconder quem ele é, esconder quem ele é para conseguir algo, conseguir, sabe, conseguir ter amigos, conseguir ter uma família, sabe? A gente deixa sempre específico logo no começo e vai construindo isso de acordo com a história, né, com os acontecimentos e tudo, né? Pontuando outra coisa sobre a Fenda, né?
já que a gente tá falando tanto dela, acho que é bom a gente deixar bem específico, né, pra quem tá ouvindo, Matheus, como é a Fenda, né? Que a gente tá falando, é transcendente, é astral, mas como é a Fenda? Tipo, a gente escreve isso no roteiro, mas tem gente que ainda não chegou lá, então... Não, tranquilo, pô. Na verdade, ela se manifestou de duas formas parecidas para os dois protagonistas, né? No caso o do Yanaho era a cortina, né? Era um lugar totalmente vazio, assim, um nada, né? Branco para tudo quanto é lado. Mas ao fundo tinha uma cortina, né? Que se estendia para esquerda, para o- direita, para cima e para baixo indefinidamente. E no caso do capítulo de agora, todo o propósito que a Fenda faz é tentar fazer o Yanarro cruzar, né? Para depois das cortinas. a questão do Suzaki é a mesma coisa, né? As cortinas, né? Essas cortinas gigantes, né? Elas são tão grandes, elas são tão imensas, elas são literalmente quase eternas para quem vê. Então, por isso que o nosso personagem e conhecedor das coisas, o Ymit, né? Ele vai denominar isso de Fenda. Ele vai denominar de uma forma diferente, porque para ele é mais que cortinas, é a fenda, é o bagulho, tá ligado? Tipo isso. O Suzaki, no caso, ele acaba vendo duas delas, né? É que e as duas elas sussurram coisas diferentes para ele. Aí, no caso, como a gente estabeleceu nesse capítulo de que no Uhum. 101 e depois também no 102, se não me falha a memória, o tempo de Anarro na capítulos a gente dividiu, né? Uhum. E como a gente explica, aquilo ali é um reflexo da personalidade, das inseguranças dele, de certa forma o Suzaki ele tá ouvindo não as duas vozes na cabeça dele, né, mas as duas possibilidades que ele contemplou durante toda a vida dele, né, de como abordar as Assim, coisas. é, E por isso que pode no falar. caso deles são dois, inclusive. O Yanarro não. O Yanarro era uma one-way trip, né? Viagem só de ida. No caso, a cortina que ele estava contemplando é de que ele ia largar a vida, né? Isso. Inclusive. No caso, Não, pode falar. Eu posso não, deixar só pra falar isso depois. é pontuar que esse posicionamento das cortinas, eles acabam por dizer muito sobre como você entrou na fenda, né? Como meio que você teve esse transcendente, né? Porque o Suzaki foi pelo Genkai e o Yanaho acabou por ser pelo Sobrevida, né? Que quase morreu, né? Então, a, a posição das cortinas já diz muito sobre como você chegou ali. Só Sim, isso. porque no caso do Suzaki era algo que ele estava segurando por muito tempo, né? Então tinha um conflito dentro dele. É, É, o caso do Yanarro é mais que o que eu ia o que eu ia falar antes, né, da sua fala, que é com relação ao Iro, inclusive quando ele tá tendo, né, passando por uma experiência similar com as pessoas usando um desfibrilador em você. Só que no caso do Honda e do Limite é um desfibrilador muito mais violento. É, que é a relação, né, do Iro com a Fenda, que enquanto o Yanaha ele tá sendo reanimado, né, porque ele só pode se permitir reanimar se ele quiser, né, se ele uhum, negar a Fenda. Mas na medida que ele vai recebendo o Iro, né, do Honda e dos assistentes dele, a Fenda vai tendo vibrações, né, ele vai ouvindo o coração dele sim, batendo e aí exatamente que ele percebe que é, ele tem uma escolha, ele não precisa ceder sim. ele percebe exatamente que a Fenda escolheu alguma coisa dele a partir desse É, ponto. Quando ele percebe que, na putz, o meu Iro verdade, ele ainda existe, entendeu? Alguém tá tentando trazer ele de volta. na verdade, a Fenda ela luta para convencer ele de aceitar a morte, né? Uhum, No, exatamente. no caso, ele
desconhece onde ele está, ele desconhece tudo que está acontecendo, né? Ele escuta o coração batendo, só que para ele já morreu. Para ele meio que tá ou numa ilusão ou após a morte, não sei. Ele não sabia, ele não tinha ciência. O mais interessante, né, da recomposição do Yanarro é que ele pensava que já morreu, só que mesmo assim ele não aceitou isso. Né? Eu acho que isso que foi o mais comovente, vamos dizer assim, né? A própria mãe dele, né, a mãe falecida, que ele nunca tinha conhecido, tentando convencer ele, ó, vem, vai, vamos ficar comigo, você já morreu, tudo mais, né? Acho que o Yanarro ver a mãe dele deu mais certeza para ele de que ele estava morto. Só que ele não aceitava morrer, simplesmente aceitar isso justamente pelo que a mãe de verdade decretou sobre a vida dele, né? Que o pai sempre disse, sua mãe sempre falou que você tinha que nascer, você ia nascer, ela sempre acreditou em você mesmo quando você não tinha nada a oferecer a ela. Então, sabe, é isso que é o mais comovente nessa cena aí da fenda do Yanarro. Acho que isso foi o que mais me impactou, no caso. Só para deixar mais uma coisa clara, Matheus, a gente está falando muito de Yanarro, Suzaki, mas muitos outros personagens, né, a gente vai apresentar isso agora dessa passagem do Yanarro pela fenda, a gente vai apresentar os outros personagens que foram à fenda, né? A gente não precisa entrar exatamente em detalhes e explorar quem foram, Não, né? Quem são. sem detalhes, Sim, claro, claro. mas tem coisas óbvias nisso, né? Que é a questão dos poderes divinos. O Noburo ele já comentou sobre isso. Todos que têm poderes divinos, eu não sei se foi o Noburo ou outro personagem, mas todos que têm poderes divinos, eles já passaram pela fenda. Uhum. Todos que têm poderes meio que sobre-humanos, né? Então, já dá para dar uma indicativa aí de que o Limite já foi na fenda, o Noburo já foi na fenda, essas coisas. É que... Pode falar. Não, Pode. Não, tá, então tá tranquilo. Eu acho que a questão aí é mais de que, na medida que as coisas vão sendo reveladas, o leitor ele já vai ter uma ideia. Então esse aqui, talvez, quem sabe o outro. Mas a parada legal do Yanarro, especialmente com a decisão que ele toma falando com a projeção, né, da mãe dele, não é exatamente a mãe dele, mas de que, assim, pô, você tira tudo aquilo que ele queria ser com relação a poder, título, enfim, que ele se definia muito pelo que ele quer ser, e você tira tudo isso dele e o que sobra, sabe? Acho que essa vai ser o grande passo do Yanarro daqui pra frente. Então é bem isso mesmo, né? Que é a questão de o porquê lutar, né? O que tem além da militarização da guerra, dos poderes, da energia Iro, é isso que ele vai buscar a partir de agora. Uma coisa que eu queria pontuar é a questão dos suditos, né? Os suditos do caos. Vocês podem ficar pensando em, eles têm poderes divinos, então eles já foram na fenda? Já foram, né? Seja sobre vida ou seja por emoções controladas, romper os limites, né? Eles já foram, e todos eles vão ter essas construções mais pra frente, né, de acordo com o poder que eles têm. Né, de acordo com o poder que eles têm, que sempre, eu e o Matheus, a gente sempre, de alguma forma, relaciona o poder que o cara tem com a construção que ele tem ideológica, como a do Suzaki, né, que há tempestades, então eu vou ser o cara que causa tempestades. O cara que não gostava de tempestades causa tempestades agora. Né? E a parada interessante, inclusive, sobre os súditos e até sobre o Suzaki, que a Fenda ela vai se tornar um assunto de discussão daqui pra frente, porque o Yanarra ele vai ser um cara que ele vai ser aberto a isso, né? Ele vai falar, ele vai perguntar, o que aconteceu comigo? O Suzaki, ele perguntou pra uma pessoa e depois ele guardou pra si mesmo. Na verdade, o Suzaki, ele nem foi, pra quem chegou ali até aqui, né? O Suzaki, ele nem contou tudo aquilo que ele viu, né? O Suzaki, ele tá mantendo as coisas muito pra si. Quase como se ele tivesse tido vergonha da decisão que ele tomou, né? Quase como se tivesse tido vergonha
daquilo que aconteceu. A gente não sabe exatamente, né? Intencionalmente a gente escondeu a decisão que ele tomou, qual fenda que ele escolheu. Mas. Diferente. Mas vai ser diferente diferente do Yanarro, né? Que o sim. Yanarro vai Yanarro, ele vai ser o expor isso. aberto. Uhum, Ele vai expor isso. isso, ele vai expor o que ele lembra, ele vai, né? Eu já tô até planejando, né, uma conversa entre ele e o mestre dele, né, o Onoshi, no qual o Onoshi também vai compartilhar com ele a experiência que ele teve. Né? O Imichi não, o Imichi porque o Imichi vai ficar mais pra frente, né? Mas o Onoshi é válido, é válido. E eu acho que essa questão, inclusive, de você meio que ter vergonha com aquilo que você passou é prevalente muito nos Suditos, né? Mas isso vem muito pela sombra que o Nobura projeta neles, né? Eles não podem se dar o direito de pensar muito nessa situação. Mas aí já são outros 500, já são outros assuntos. Mas, de qualquer forma, eu acho que daqui para frente, né, já entrando um pouco nas considerações finais, a gente já está encerrando uma das batalhas importantes da, dessa fase 2, parte 2. Um momento importante da guerra, no geral, acaba de acontecer, tanto com relação ao Yanaho quanto à conquista do território Shiro por parte do Escuro, né? É algo, Isso. inclusive, que é um dos grandes plot twists dessa luta. A gente foi levando o leitor a acreditar que seria algo entre a Oyaka, né? Azul e vermelho. Mas Isso. aí a gente faz a virada de que, na verdade, havia um terceiro elemento interessado na região. Inclusive, já adiantando, né? A razão do interesse do Escuro no território Shiro vai ser o pivô para os próximos arcos agora da obra. Na verdade, para o próximo arco e imediatamente já vai ser uma sequência direta disso. Cada luta a gente tem feito numa área diferente, a gente tem feito quase histórias paralelas, né? Agora a gente vai fazer uma história com uma continuação direta disso, que vai envolver, inclusive, o elemento que a gente tem montado bem aos pouquinhos, que é o caso da Pandora Aka, inclusive. Sim. É bem isso, né? Acho que o roteiro, né? A gente está agora no. Só pontuar aqui. Está no capítulo 102, né? Uhum. E o roteiro ele se encaminha para uma mini pausa de ação, vamos dizer assim, né? Mini pausa de ação, porque a guerra vai continuar, né? A gente tem que manter a guerra acontecendo. Só que o Yanarro ele precisa se estabilizar, o Yanarro ele precisa não só se estabilizar emocionalmente ou no que ele quer fazer, mas principalmente fisicamente, né? Quem está por dentro sabe. Mas pode falar. E a outra coisa, né? A gente falou muito sobre a ciência, né? O ABC do Iro, e é exatamente com essa questão da Fenda e desses conceitos que a Pandora vai entrar, porque ela é a pessoa que está mais interessada nisso, né? A gente já está focando bastante o plot nela, de que, tipo, olha, por que o Iro ele se manifesta diferente nos Sim, sim. humanos do que nos outros seres vivos, por que o Isso, do isso. Genkai, por que do Suzaki, enfim, esse tipo de coisa. A Pandora, né, juntamente com outros dois personagens, um deles é o Seth, né, que a gente já apresentou também, que é o braço direito do Nobura, né, mas principalmente a Pandora e outro personagem que a gente vai apresentar, né, não vou falar aqui logo, mas a Pandora, ela é a cientista maluca, né, ela quer entender as coisas e ela vai, além de tudo, apesar de tudo, ela vai concluir esse objetivo, ela quer saber mais da ciência. Ela não tá nem aí se tá rolando uma guerra no mundo, né? Ela é sangue frio o suficiente para fazer isso. E a gente vai focar melhor nessa personagem e embasar também os principais, né? Dos Aka, né? Dos vermelhos. Juntamente a isso, né? Porque eles já tiveram uma treta no passado, né? Sobre coisas que a Pandora já falou na obra, né? Que ela falou com o Suzaki, que existem 4 pontos de conexão
com a energia Iro dos seres humanos, né? Que é a questão física, questão emocional, a questão intelectual ou mental, e a questão, que é a quarta, né? Que é a hipótese dela, né? Que é a questão espiritual. Né? Uma hipótese dela que ela está testando ainda, e ela tá junto com o Nobura justamente por causa disso. Né? Então, já introduzindo aí numa sinopse dos próximos capítulos, é isso. Sim, nesse caso a gente tá bem delineado. A gente vai colocar a Fenda como o gancho para esse tipo de assunto, sobre do que é feito o Iro, ou do que move os seres humanos que estão controlados pelo Iro, exatamente para a gente trazer essas temáticas à tona. Inclusive, a gente já vai finalmente poder explicar uma das perguntas que a gente mais está enrolando para responder, que é Sim, quem diabos é a Pandora? Porque ela é uma Aka que está trabalhando com o escuro, como é que ela chegou lá? Será que algum personagem que a gente escreveu conheceu ela? Enfim, a isso questão também é vai ser algo bem que interessante. a gente trouxe a explicação da energia Iro, né? Isso que é engraçado. A gente trouxe a explicação da energia Iro dentro do roteiro, mediante do que os personagens conheciam. Então, por exemplo, o próprio pai do Enarro deu pitaco sobre a energia Iro, sendo que ele é só um carpinteiro que não faz, sei lá, faz nada da vida, ele é só um servo, sabe? Então, o que a gente embasou sobre a energia Iro não foi com os profissionais, né? E não foi tudo, né? Então, tipo, a gente sempre teve uma abordagem de um personagem que era terceiro, né? A gente não foi no intrínseco, tipo, não foi com cientistas ou com caras que já visitaram a Fenda, não. A gente sempre basou com visões superficiais mesmo. Eu Muitas acho hipóteses e isso, nada cravado, né? isso. Só que dessa vez, né, acho que até no primeiro diálogo da Pandora com o Suzaki, né, que foi aquele, ela já demonstrou que, cara, ó, essa aí não é qualquer uma, ela conhece as coisas. Né, que ela falou sobre o mental, o emocional, enfim. Né, que é uma coisa muito interessante que é uma coisa muito importante, apesar de ter sido um pouco aleatório na hora, mas é muito importante para o decorrer do arco, principalmente da Pandora, que é essa personagem aí que vai nos colocar de cabelo em pé esse meio para final de guerra aí. Ok. Bom, eu acho que dos assuntos que a gente queria cobrir, perdão, com relação a esse capítulo e quais vão ser as consequências dele, meio que foi isso. Acho que para considerações finais, você dizer que, bom, Nizoeiro está disponível no Hotpad, fase 1, Uhum. fase 2, parte 1, e agora estamos na fase 2, parte 2, que ainda está ongoing, né? Ainda está sendo escrito. E o spin-off, né? A Ditadura Kuro, 6 capítulos, é algo complementar, a história complementar da fase 2, parte 1. E, bom, acompanha a gente no Notepad, se você ainda não acompanhou, leia a história, dê o seu feedback ou comente, dê o seu like, esse tipo de coisa. E compartilhe também, tanto a história no Notepad quanto Isso. esse programinha aqui. E tem mais uma coisa para falar, Caetano, antes da gente fechar? Eu acho que só para pontuar mesmo, quanto à separação, a ordem de Nizohiro, né? Na verdade, a ordem cronológica eu acho que tá bem separadinho lá no Watchpad. Sim. Tá tranquilo, mas falando aqui não só em números, né? Parte 2, fase 2, sei lá, mas Nizohiro tem a fase 1 e tem a fase 2. Dentro da fase 2 tem a guerra, que é Last War. Eu achei importante separar a guerra do restante da fase 2, porque a guerra ela é meio que o ápice, né? É uma Da... narrativa muito diferente. A fase 2 Isso. parte 1 ela é algo muito prequel, né? A gente propositalmente escreveu a fase 2 parte 1 para serem duas histórias paralelas. A gente dividiu o Sozaki e a Naru. Eles estão passando por histórias muito diferentes Sim, sim. um do Sim, outro. pro E agora as público tramas entender. convergem. Pro público entender. A gente nem tinha sequer planejado separar a fase 2 em duas partes, né? A gente Uhum. decidiu isso de última hora por causa da guerra.
acho que pela importância da guerra. Eu fiquei assim, nossa, mano, a guerra é outra coisa, sabe? É outra coisa. É, percebendo aqui, pelo que eu já escrevia, já é outra coisa, né? Então é isso que aconteceu. Mas é tranquilo, não tem que se confundir, né? Fase 2, parte 1, fase 2, parte 2. Pronto, só isso. Exato. Bom, enfim, a gente vai ficando por aqui. Se você escutar até o final, Aí. nosso muito obrigado. E óbvio, não esqueçam de checar os nossos outros contatos, onde a gente está ativo, especialmente aí no Notepad. E é isso, gente. Até aí o próximo programa. Valeu, Isso aí. gente. Falou. Adeus. Falou.